Um feliz sábado a todos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um e a comunhão com o Espírito Santo. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui dividindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, no estudo da palavra, na comunhão com o Espírito Santo no dia a dia e também no aprendizado com os irmãos. Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus nesta manhã. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, o capítulo é o 14, o verso é o 12. Esse sermão eu tive o privilégio de pregar aqui numa quarta-feira. O irmão Mendes me pediu para estar ministrando essa palavra aos irmãos no culto de sábado também. O tema da palavra desta manhã é a fé de Jesus e os mandamentos de Deus. Tem que ver com o assunto da lição da escola sabatina que nós estudamos no trimestre anterior, que são as 3 mensagens angélicas, que é a verdade presente para o tempo em que nós vivemos. Tá? Então, nós vamos ler esse texto, nós vamos falar mais especificamente a respeito desse texto, mas eu vou falar sobre as 3 mensagens angélicas, mas de maneira mais específica sobre esse texto. Já foi orado pelo nosso irmão aqui, para a leitura da palavra, para a explanação da palavra, então não vou orar novamente. Vamos direto à leitura do texto. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto, ele é a base da nossa fé, da fé adventista do 7º dia. E no decorrer do sermão nós vamos entender o porquê disso. Aqui diz a perseverança, em algumas traduções diz a paciência dos santos. Outra coisa que nós aprendemos na lição da escola sabatina é que a melhor tradução para fé em Jesus, no original grego que foi escrito, a melhor tradução seria fé de Jesus. É bem verdade que nós precisamos ter fé em Jesus, mas o texto está falando de ter a fé de Jesus. São coisas diferentes. Ter fé em Jesus, até os demônios têm, mas a fé de Jesus eles não têm. Nós podemos ter fé em Jesus, podemos crer que Ele nasceu aqui de uma mulher, morreu por nossos pecados, mas ainda assim não ter a fé que Ele tinha. E o texto está falando de uma fé que Jesus tinha, que os santos têm, e que eles perseveram nessa fé, guardando os mandamentos de Deus. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Mas eu vou fazer uma pequena introdução para nós chegarmos então nesse aspecto da mensagem do terceiro anjo. Vamos falar sobre a primeira mensagem, a segunda mensagem, quando nós chegarmos na terceira. Por quê? A verdade presente é a mensagem do terceiro anjo acompanhada da mensagem do primeiro e do segundo. Se você não entender a mensagem do primeiro e do segundo, você não consegue pregar a do terceiro. Por isso essa mensagem é chamada de tríplice mensagem angélica, porque ela é uma mensagem, mas com 3 mensagens. Quando você prega a terceira, não tem como separar a terceira da primeira e da segunda. E você vai ver que a terceira é uma preparação de um povo para pregar a segunda. Então, vamos entender alguns aspectos da verdade presente. O que é uma verdade presente? Como você consegue identificar uma verdade presente? A verdade presente, ela tem 2 pilares que nos ajudam a identificá-la. O primeiro pilar ela é uma verdade que satisfaz a necessidade de um povo num tempo específico. A verdade ela vem para satisfazer a necessidade do povo que está vivendo naquela época, por isso ela é chamada de verdade
presente. Segundo pilar para você identificar uma verdade presente, ela tem que ver com o que Deus está fazendo, com o que a divindade está fazendo nesse momento, ou o que está prestes a fazer. Vamos ver um pouco disso na história. Por exemplo, Deus estava prestes a trazer um dilúvio e destruir toda a terra. O que Deus faz? Deus envia uma mensagem para aquele tempo, ou seja, uma verdade presente. Com que finalidade? Satisfazer a necessidade daquelas pessoas. Quais eram as necessidades delas? Arrependimento e entrar na arca, porque senão ia ser destruído. No tempo de Elias, existia uma verdade presente. Deus estava prestes a fazer algo. Deus ia trazer 3 anos e meio de fome. E Deus avisa as pessoas. E qual que era a finalidade? Convertê-los dos seus maus caminhos. Então Deus envia um profeta para convidá-los ao arrependimento e trazer uma verdade para satisfazer a necessidade deles, que era abandonar a idolatria. No tempo de João Batista, tinha uma verdade presente. Qual era a verdade presente? O que Deus estava prestes a fazer? O Messias estava prestes a se manifestar e começar o seu ministério. O reino de Deus estava às portas. João Batista, então, traz uma mensagem de arrependimento para que as pessoas recebam o Cristo, satisfazendo a necessidade deles. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. As trevas espirituais eram tão densas que o próprio Cristo teve que vir para restaurar as verdades para aquele tempo. E Deus envia então uma mensagem preparando um povo para receber aquilo que Deus estava prestes a fazer. Agora, em nosso tempo, como nós descobriremos o que Deus está prestes a fazer? Porque a nossa necessidade tem que ver com aquilo que Deus está prestes a fazer ou está fazendo. Então, como que nós descobrimos o que Deus está prestes a fazer ou está fazendo? Estudando as profecias, porque as profecias dizem o que Deus está prestes a fazer ou está fazendo no tempo em que nós vivemos. Nós adventistas, como estamos estudando aos domingos, cremos na interpretação da profecia de maneira historicista. O que isso quer dizer? Que a história cumpre a profecia, que a profecia acontece na história. Então, se nós cremos que a profecia acontece na história, nós entendemos que ao estudarmos a profecia, nós iremos identificar o que Deus está fazendo neste momento, ou está prestes a fazer. E assim nós conseguimos pregar e viver a verdade presente para o nosso tempo. Vamos ler Apocalipse capítulo 14 mesmo, versos 6 em diante. Nós vamos falar uma por uma das 3 mensagens angélicas. Verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui nós vamos entender essa mensagem angélica, como ela aconteceu na história, para nós entendermos qual é a verdade para o nosso tempo, tá? Então, a mensagem temei a Deus e dai-lhe glória, que é a parte do evangelho, é o início do evangelho eterno. Não preciso dizer que se existe um eterno, pode existir uma falsificação do evangelho de Deus, tá? Então, o evangelho eterno, a primeira parte é temei a Deus e dai-lhe glória. Isso tem que ver com o recebimento de um espírito de temor. Quando a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ela está falando de um recebimento de um Espírito Santo
que te traz um espírito de temor. Por exemplo, quando Isaías vê o trono de Deus, cai sobre ele um espírito de temor, mas de um santo temor. Não é um temor de medo que Deus iria destruí-lo, mas de um santo temor de contemplar a presença santa de Deus. Então, quando aqui fala, temei a Deus e dai-lhe glória, tem que ver com o recebimento desse Espírito Santo de temor, que te traz um temor, uma reverência, uma apreciação do caráter de Deus. Somente esse espírito de temor, de apreciação do caráter de Deus é que vai fazer você dar glórias a Deus. Porque dar glória a Deus é revelar o seu caráter. O que é a glória de Deus? É o caráter de Deus. Como que o povo de Deus vai temê-lo e dar glória a Ele? Quando recebe um Espírito Santo, de temor santo, que se materializa, que se evidencia na obediência aos mandamentos do Senhor, revelando assim a sua glória, o seu caráter. A segunda parte aí da mensagem é, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem tem que ver com Daniel capítulo 8, o verso é o 14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nós, ao estudarmos esta profecia, entendemos que, a partir de 22 de outubro de 1844, começou no céu um juízo de investigação e que tem como função apagar os registros de pecado nos livros do céu, fazendo assim então uma purificação do santuário. Essa purificação consiste em apagar os registros de pecado no céu. E isso envolve uma cooperação do humano com o divino. O divino perdoando pecados passados e o humano cooperando com Deus por meio das disciplinas da graça, o abandono dos seus pecados. Nisso então se dá a obra de purificação do santuário. Mas essa mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Essa mensagem foi proclamada um pouco antes, na história, um pouco antes do juízo entrar em execução no céu. Desse juízo entrar em execução no céu. Que foi no período de 1831 até o período de 1843, 1844. Quando não só na América do Norte, mas também na Grã-Bretanha, em boa parte da Europa, foi pregada esta mensagem da breve volta de Cristo, que Cristo estava às portas e iria voltar por volta daquele tempo. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, tem que ver com, já que a glória de Deus se manifesta no povo dele, e o povo dele glorifica a Deus através da obediência dos mandamentos, esse adorar a Deus e dar glória a Ele, porque Ele fez os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, também se evidencia no povo de Deus que adora a Deus no sábado, que é o dia da criação, que é a comemoração de Deus ter feito o mar, a terra e tudo que nele há. Então esse movimento desse anjo pregando o evangelho eterno, esse movimento, essas pessoas que caracterizariam esse movimento, eles pregariam, eles restaurariam a verdade da verdadeira adoração, do dia de adoração, do dia de santificação, do dia de guarda, que é um memorial da criação de Deus, que Deus criou todas as coisas. Já a expressão fontes das águas não tem que ver com Deus criando, tem que ver com Deus destruindo. Essa é uma referência ao juízo de Deus. Em Gênesis capítulo 7, verso 11, ali diz que no dilúvio as comportas do céu se abriram, água desceu. Mas também as fontes do abismo se abriu e água subiu. As fontes das águas têm que ver com a execução do juízo de Deus. Deus executou o juízo com
água num período da história, Deus vai executar juízo com fogo num período da história. Então, aqui essa mensagem está trazendo uma advertência de que aqueles que desobedecem a Deus, que não glorificam a Deus, que não adoram a Deus da forma com que Ele pediu, receberão um juízo, assim como receberam um juízo com fontes de água, receberão também com fogo. A segunda mensagem, verso 8, saiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição, da fúria da sua prostituição. A segunda mensagem, ela não é dada em grande voz, vocês perceberam? A primeira é dada em grande voz, a segunda, ela simplesmente diz que é dito. Ele só saiu dizendo, mas não em grande voz. Por quê? No capítulo 18, quem é rápido de endereço aí, só vire umas 2 páginas. No 18, verso 1, diz assim, depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônio. Então, quando que a mensagem do segundo anjo, ela é dada com grande voz? No capítulo 18. E ela só é dada em grande voz no capítulo 18, depois que esse povo que é levantado para pregar a primeira mensagem, a segunda mensagem, depois que esse povo vive a terceira mensagem. Quando o povo vive a terceira mensagem, aí eles estão preparados para pregar a segunda mensagem com grande voz. A primeira mensagem, ela se cumpriu historicamente no período de mais ou menos ali 1842, 1843 até 1844. Como isso aconteceu? O povo que recebia a fé na mensagem do advento, na mensagem da breve volta de Cristo, que aconteceria por volta de 1843 a 1844, eles continuaram congregando nas suas igrejas em que eles congregavam, onde aceitaram a fé. Mas o tempo foi passando e o dia anunciado da volta de Cristo ia se aproximando. A primeira data marcada, não sei para quem não sabe, ela era marcada para 1843. Depois foi mudado para 1844. E quando estava chegando próximo, muitas pessoas com distúrbios mentais estavam se matando. Tinha problemas acontecendo na sociedade e outros, os líderes religiosos de suas respectivas igrejas começaram a perseguir aqueles que criam na breve volta de Jesus e aqueles que pregavam a breve volta de Jesus. E aí começou então uma indagação entre as pessoas que criam na breve volta de Jesus, se eram para eles continuarem em suas igrejas ou não. As pessoas que pregavam a breve volta de Jesus, os líderes daquele movimento, eles diziam, fiquem nas suas igrejas, testemunhem ali, e só saiam dali se forem expulsos de suas igrejas. E eles continuaram congregando nas suas igrejas. Charles Fitt, então, fez um sermão. Charles Fitt foi um dos maiores pregadores, eu acho que o mais entusiasta e o que mais era o mais carismático na época da pregação dessa mensagem. E ali, então, ele fez um sermão orientando as pessoas a saírem de Babilônia, a saírem daquelas igrejas que eram contra a pregação do advento de Cristo. Já o Giuseppe Marsh, que era o escritor de um outro jornal, ele escreveu orientando as pessoas a não devolverem mais o dízimo em igrejas que perseguiam a pregação da mensagem. Mas a verdade é que, depois do desapontamento de 1843, essas pessoas foram expulsas de suas congregações. Todos que criam na mensagem da breve volta de Cristo. Foram orientados a não fazerem um novo movimento, mas o movimento já estava acontecendo. Não fazer um movimento no sentido de não estabelecer uma nova religião, mas o movimento já estava acontecendo, foi profetizado e ele estava acontecendo com grande potência.
E nesse aspecto, Babilônia começou a cair, porque Deus estava levantando um povo para restaurar verdades e pregar verdades que faria Babilônia cair. Porque Babilônia não é só uma organização religiosa, Babilônia é uma mentalidade. Babilônia é uma crença, é um estilo de vida. Babilônia ela tem uma maneira de comer, uma maneira de vestir. Babilônia tem uma maneira de educar os filhos. Babilônia tem uma maneira de crer no evangelho, um evangelho barato, um evangelho tudo posso. Inclusive satisfazer as paixões da carne. Babilônia tem suas ideias. E Babilônia está por aí. Babilônia pode estar em mim, pode estar em você. E a queda de Babilônia tem que ver com o abandono dos falsos ensinos, do falso estilo de vida, e tem que ver com uma restauração das verdades eternas. Babilônia só vai cair completamente no capítulo 18, quando o povo de Deus viver a mensagem do terceiro anjo e proclamar essa mensagem com grande voz. Aí a glória de Deus vai encher toda a terra. E esse é um bom lugar para você dizer amém. Terceira mensagem angélica. Historicamente, então, essa mensagem se cumpriu ali, parcialmente, porque o povo de Deus ainda não tinha toda a luz que nós temos hoje. Para fazer Babilônia cair, Deus precisava restaurar verdades, e o povo de Deus foi guiado a essas verdades. Deus trouxe essas verdades, e o viver à luz dessas verdades é o mistério do Evangelho, que Deus preparou. Nos dias, diz a Bíblia em Apocalipse, nos dias da mensagem da voz do sétimo anjo, que é uma outra coisa, não tem que ver com os 3 anjos aqui. Nesse tempo que está soando essa voz desse anjo, cumprir-se-á o mistério. Mas nós estamos estudando que o mistério estava se cumprindo na época de Paulo. Por que que vai se cumprir o mistério de novo, já às portas, na vinda de Cristo? Porque o mistério do Evangelho, desde quando houve pecado, ele está se cumprindo na vida de muitos. Mas quanto mais luz tem, mais intensa fica o cumprimento desse mistério. E o povo de Deus nos últimos dias tem muita luz, e o mistério vai se cumprir de forma plena. E o que é o mistério? O mistério é Cristo em nós, a esperança da glória, diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2. Terceira mensagem angélica, seguiu-se este anjo no verso 9, este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, novamente essa mensagem é pregada em grande voz: se alguém adorar a besta ou a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos de Deus, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqui Deus coloca na terceira mensagem angélica 2 grupos de pessoas: aqueles que adoram a besta e a sua imagem, recebem a marca do seu nome, e aqueles que adoram a Deus, e eles perseveram na guarda dos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. Depois desta pequena introdução, nós vamos começar o sermão. O que é a fé de Jesus? Como guardar a fé de Jesus? Primeira coisa, para nós guardarmos algo, nós temos que receber algo. Você só pode guardar aquilo que você recebe. Então, para
Para guardar a fé de Jesus, você tem que receber a fé de Jesus. E de acordo com Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, ele diz que Deus, por sua graça, deu a cada um uma medida de fé. Então ninguém precisa reclamar que não tem fé, porque cada um recebeu uma porção de fé. É bem verdade que uns têm mais fé que outros, uma fé de maior qualidade, um nível de fé superior a outros. Jesus deixou isso muito claro quando ele falou, nem mesmo em Israel vi tamanha fé como esta. Ou seja, ele estava falando que aquele rapaz que falou aquilo estava num nível de fé acima dos israelitas. Existem níveis de fé, mas fé todos têm. E a fé, de acordo com Paulo, escrevendo aos Romanos em capítulo 10, verso 17, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a partir do momento em que a semente é lançada, que a palavra de Deus é anunciada, a palavra do reino é pregada, o efeito dessa palavra é germinar no seu coração a fé. E você pode ter alguns tipos de fé. Para deixar mais claro o que é a fé de Jesus, nós vamos comparar a fé de Jesus com a fé do diabo. A fé de Jesus é uma fé que crê que a palavra de Deus tem poder para realizar aquilo que ela diz. Irmãos, isso é muito importante. Eu gostaria da atenção de vocês. A fé de Jesus é uma fé que crê que a palavra de Deus tem poder de realizar aquilo que ela diz. Por exemplo, quando Deus disse, haja luz, quem fez com que a luz aparecesse? A palavra de Deus. Não foi Deus que fez a luz aparecer, Ele falou e a palavra fez a luz aparecer. Quando Deus disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, até hoje os seres humanos estão tendo filhos e enchendo a terra. Por causa de quê? Do poder da palavra. A palavra continua operando pelo seu poder. Quando Deus diz algo, isso acontece por quê? Porque isso é a palavra de Deus. A fé de Jesus, ela se apoia, ela se apega à palavra de Deus, como sendo verdadeira. Como sendo verdade também nele. Jesus diz assim, as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai as faz em mim. As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai em mim realiza suas obras. Ou seja, o que Jesus estava falando? Ele estava falando que ao ele realizar as obras dele, ele estava cumprindo a palavra de Deus. Quando Jesus curava um cego, ele estava cumprindo Isaías, que diz que Jesus curaria um cego. Quando Jesus anda sobre as águas, Jesus estava cumprindo a palavra de Deus que dizia que Jesus andaria sobre as águas. Quando Jesus monta num jumento e entra em Jerusalém, Jesus estava cumprindo a palavra. Porque a palavra dizia que ele iria montar em Jerusalém, num jumento e entrar em Jerusalém. A vida de Jesus era uma vida de cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ele acreditava que a palavra de Deus tinha poder de realizar aquilo que ela diz. Nós vamos ver isso em vários momentos da vida de Cristo. Jesus acreditando que a palavra tem poder de operar. E aí está a grande diferença entre a fé de Jesus e a fé do diabo. O diabo crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele crê que a palavra de Deus é verdade, mas o diabo não deixa a palavra de Deus ser verdade nele. Por quê? Porque ele é mentiroso desde o começo. Ele é a própria mentira. Tudo que não está em harmonia com a palavra de Deus é mentira, porque a palavra de Deus é a verdade.
Nós, pecadores, somos uma mentira, porque Deus não nos criou para sermos mentirosos. Ao mentirmos, nos tornamos uma mentira. Ao transgredirmos a lei de Deus, nós nos tornamos uma mentira, porque Deus não nos criou para ser isso. A verdade a nosso respeito é que nós somos obedientes aos mandamentos. Quando desobedecemos, nos tornamos uma mentira. E a verdade de Deus não está sendo verdade em nós. Nesse aspecto, nós compartilhamos mais da fé do diabo do que da fé de Jesus. Porque a fé de Jesus permite e realiza a palavra dele em nós, cumpre. É uma fé que acredita que a palavra de Deus se cumpre em nós. Como você pode aumentar a sua fé? Primeiro, nós já vimos que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, faça um muro de passagens bíblicas ao seu redor. E diante das provações, das tentações, das dificuldades, das angústias, você cite essa palavra. Fale essa palavra, pense na palavra, e ela vai te fazer ficar em pé diante das tentações e provações e tribulações no mundo. Não foi assim que Jesus vencia todas as tentações? Quando vinham tentá-lo ou prová-lo com alguma coisa, como ele respondia? Está escrito. E ele lançava a palavra. É desta maneira que nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Jesus diz: arreda-te, Satanás, usando a palavra. Quando nós falamos a palavra de Deus, ela tem poder para realizar aquilo que ela diz. Aquele centurião entendeu isso. Ele chega para Jesus e fala: meu servo está doente, eu gostaria que o Senhor curasse. Jesus falou: eu vou lá. Ele falou: não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu tenho servos, eu administro 100 soldados romanos, e eles estão debaixo das minhas ordens. César me deu autoridade sobre eles, e o que eu falo eles têm que obedecer. Eu digo vai e ele vai, eu digo vem e eles vêm. Eu creio que o Senhor está sobre a autoridade de Deus, e eu acredito que se você disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Porque Deus, quando fala, é diferente do Josaner falando. Se eu falar haja luz, o máximo que pode acontecer é eu ir lá e acender o interruptor e a luz acender. Mas se Deus disser haja luz, a luz aparece do nada. Esse é o poder da ressurreição. Quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O mesmo poder que fez águas se separarem, que fez diferença entre luz e dia lá na criação, foi o mesmo poder que fez Lázaro ressuscitar. Foi o poder da palavra de Deus lançada. E eu não sei se vocês sabem, mas cientificamente a menor molécula não é mais o átomo. Descobriram que os átomos são compostos de micropartículas de som. Faz sentido? Micropartículas de som. Deus disse, saiu som da boca dele, e as coisas começaram a aparecer. As micropartículas de som compõem os átomos, que compõem moléculas maiores, que compõem, e faz as coisas animadas existirem daquelas que não se viam. O poder da palavra mantém todas as coisas. A Terra gira em torno de si, em torno do Sol, e as galáxias em torno do centro do universo, pelo poder da palavra de Deus. Esse mesmo poder está à nossa disposição hoje. Nós podemos experimentar esse mesmo poder. Essa é a fé de Jesus.
E por que eu inverti colocando a fé de Jesus primeiro para depois a guarda dos mandamentos? Porque é impossível o segundo sem o primeiro. É impossível guardar os mandamentos sem receber primeiro a fé de Jesus. A fé de Jesus, e unicamente a fé de Jesus, nos habilita a obediência aos mandamentos de Deus. Porque a obediência é por fé. Abram comigo as Bíblias, você que é rápido de endereço, em Romanos capítulo 1. O verso é o 5. Diz assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre os gentios. Qual foi a razão pela qual Deus deu a graça e o apostolado a Paulo? Para que os gentios pudessem obedecer por fé. Pregando aos Gálatas, Paulo diz assim: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A resposta é óbvia: pela pregação da fé. Porque o Espírito Santo não era uma ordem, o Espírito Santo era uma promessa. E em promessas, você crê, você obedece em ordens. Promessas, nós cremos. Então, se o Espírito Santo foi prometido a ser derramado, você recebe o Espírito Santo obedecendo ou crendo? Crendo. E quem faz você obedecer? O Espírito Santo. Então, a obediência é por fé. É por isso que Paulo, escrevendo capítulo 3 de Romanos aí, verso 31. Diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Como não anular a lei pela fé, mas sim confirmá-la? Porque a obediência é por fé. Qual é a razão de ser da lei? Ela veio para que nós a obedecêssemos. Só que em nós existia uma dificuldade. A dificuldade não estava na lei. A dificuldade estava em nós. Romanos 8, verso 3. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus em nós, isso fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, Deus condenou na carne de Cristo o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. De que maneira o princípio da lei pode ser cumprido em nós? Vivendo pelo Espírito. Só que isso só é possível se Deus restaurar em nós uma enfermidade. Qual é a enfermidade? A lei do pecado e da morte que habita em mim. Quem me liberta da lei do pecado e da morte? A lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus. Lê o verso 2 para você ver desse mesmo capítulo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado e da morte. Irmãos, uma vez a lei foi escrita em pedra, pelo dedo de Deus. Só que uma segunda vez, a lei foi escrita em pedras de novo. Quem que é a pedra angular? Por que Jesus é a pedra angular? Por que a lei lá foi escrita em pedras? Porque uma segunda vez, de maneira espiritual, a lei ia ser escrita numa pedra viva. Jesus disse em certa vez,
Lucas capítulo 11, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Um outro evangelista, se eu não me engano, Mateus, escrevendo o mesmo evento, ele diz que Jesus diz assim: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Espírito de Deus e dedo de Deus é a mesma coisa. Que dedo escreveu a lei na pedra viva? O Espírito de Deus. Porque Jesus foi gerado do Espírito, na nossa carne, mas no Espírito. E foi assim que ele obedeceu os mandamentos. Jesus na nossa carne obedeceu os mandamentos. Quem pode obedecer de novo os mandamentos na nossa carne? Jesus. É por isso que, para eu guardar os mandamentos de Deus, eu tenho que receber os mandamentos de Deus, assim como para eu guardar a fé de Jesus, eu tenho que receber a fé de Jesus. E para receber os mandamentos, eu não recebo os mandamentos, eu recebo uma pessoa que tem os mandamentos escritos nas tábuas do seu coração. E essa pessoa é Cristo. Só recebendo a Cristo nós vamos guardar os mandamentos de Deus. Cristo em vós, a esperança da glória. Se nós temos a esperança de termos a glória de Deus em nós, o caráter de Deus em nós, nós temos que receber a Cristo, que tinha o caráter de Deus nele, escrito nele. Ele certa vez falou: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E nessa frase Jesus conta a história da vida toda dele. Uma vida de obediência. Essa vida de obediência que ele quer oferecer para mim e para você. Uma obediência pela fé nele. Você quer rápido de endereço? Abra comigo em Jeremias, capítulo 31. O verso é o 31 também. Vai achando que eu já vou lendo. O tempo ali é meu inimigo. O pregador gosta quando o relógio está parado. Acabou a bateria, acabou a pilha, mas aquele ali não acabou não. Verso 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a minha aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, para receber o Espírito Santo, nós recebemos pela obediência à lei ou pela pregação da fé? Vou perguntar de novo. Nós recebemos pela obediência à lei ou pela pregação da fé o Espírito Santo? Pela pregação da fé, crença. Nós recebemos a lei no coração pela obediência ou pela crença na promessa? É Deus que diz que vai escrever a lei no nosso coração. Você recebe essa lei obedecendo a lei ou crendo que Deus vai te fazer obediente? Essa é a fé de Jesus, uma fé que deixa a palavra de Deus ser verdade em você. Se Deus disse que você vai ser obediente, que Ele vai escrever a lei no seu coração, você tem que crer. É por isso que a obediência é por fé. E não pelas obras da lei, mas por fé. Se você crê que a promessa diz que você vai obedecer,
Você crê que vai obedecer. E você obedece por quê? Porque a promessa opera em você o querer e o realizar, segundo a vontade de Deus. Não estou anulando aqui o esforço da nossa parte. Estou falando que a nossa função é crer na promessa e viver de acordo com a promessa. Ezequiel capítulo 26, capítulo 35, verso 25. Eu estou orando aqui para que o mesmo ânimo, o mesmo arder no coração que Deus me deu ao entender essa mensagem, que possa acontecer em você também. Verso 25 em diante. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus mandamentos, juízos e os observeis. Irmãos, deixemos essa verdade, essa promessa ser verdade em nós. Deixemos Deus realizar essa promessa em nós. Deus está falando que Ele vai nos fazer ser obedientes. Por que que nós temos que ser incrédulos? Nós temos que crer na promessa. É Deus que falou. Se Deus está prometendo, fiel é Deus para cumprir. Paulo fala, fiel é quem vos chama, o qual também vos fará fiel. A obediência, nós não temos méritos em obedecer, por quê? Porque quem faz-nos fiel é Deus. Não há mérito. Mas também Deus não nos chama para a desobediência, Ele nos chama para a obediência. Mas uma obediência por fé nas promessas, não tem mérito. É a promessa que opera em nós. É Deus em nós que realiza as suas obras. Deus nos chama a crer, a perseverar na fé de Jesus, crendo que Ele vai cumprir essa promessa na nossa vida. Você vai guardar os mandamentos. Eu farei, Deus está dizendo, que vocês sejam fiéis aos meus mandamentos. Sofonias capítulo 3, verso 13. Aí ficou difícil, né, irmão? Sofonias. Sofonias 3, verso 12 em diante. É muito interessante que as 3 mensagens angélicas, elas são dadas na sequência depois de João ver 144 mil de Israel, que seria o remanescente de Israel, o restante de Israel. E esses 144 mil é que pregam a última mensagem de advertência ao mundo. Eles estarão vivos com ocasião da volta de Cristo. E para mim, essa referência de Sofonias capítulo 3, verso 12 e 13 é uma descrição muito clara dos 144 mil. Porque usa inclusive a mesma expressão. E diz assim, Sofonias, aí um pouco depois de Abacuque, antes de Ageu, tá? Diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. O que os 144 mil tem escrito na fronte? O nome do seu Deus, que confia no nome do Senhor. Os restantes de Israel, remanescente, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentiras, nem na sua boca se achará língua enganosa, porque serão apacentados. Seguirão o cordeiro por onde quer que vá. 144 mil. Deitar-se-ão e não haverá quem os espante.
Creia na promessa. Quem prometeu é fiel para cumprir. Se nós não chegarmos na cidade santa é por incredulidade, porque promessas nós temos para nosso respeito. Deus prometeu. Quem vai cumprir? Deus. Eu preciso ter fé na promessa. E para nós encerrarmos, Êxodo 20. No início Deus falou e tudo se fez. Quando chega diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho está ali, um exército dos egípcios atrás, Israel no meio, não tinha nada que Israel pudesse fazer. Eles não conseguiriam nadar e atravessar o oceano. Eles não conseguiriam vencer os egípcios. O que eles precisavam? Crer na palavra de Deus. Deus falou para Moisés, Moisés, bate na água e o mar vai se abrir. E o mar se abriu. Cumpriu a palavra de Deus. Deus estava ensinando Israel a crer que a palavra era poderosa para realizar aquilo que ela diz. Deus chama o povo no Monte Sinai e fala assim, ó, eu vou falar os 10 mandamentos. Por que ele não escreveu? Por que ele queria falar? Porque a palavra de Deus opera aquilo que ela diz. Então um povo santo na beira do monte, ouvindo os 10 mandamentos ia realizar aquilo na vida deles. Eles iriam guardar os mandamentos porque a palavra ia operar neles um temor santo. No livro Parábolas de Jesus, ali tem uma frase muito interessante, diz assim, toda ordem divina é uma promessa habilitadora. Só para modo didático, eu sei que tem alguns que não gostam disso, mas repitam comigo, toda ordem divina é uma promessa habilitadora. Quando Jesus perdoa uma mulher pega em adultério, a lei dizia que ele tinha que apedrejar. Jesus perdoa. No final ele diz para a mulher, ninguém te condena, eu também não vai e não peques mais. Jesus, ele estava muito animadinho naquele dia? Ou será que ele não entendia a natureza humana pecaminosa daquela mulher? Ou será que aquela ordem era uma promessa divina? Ou será que aquela ordem era uma promessa habilitadora? Como que vocês leem? Como vocês interpretam? Ou é uma promessa habilitadora, ou Jesus estava pedindo algo para aquela mulher que era impossível dela realizar. Como que o ser humano pecador vai guardar os mandamentos e não vai pecar mais? Somente crendo na promessa. Porque ele disse que não ia. E os mandamentos começam assim no verso 1. Então falou o Senhor Deus todas estas palavras. O Senhor falou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Certa vez chegaram para Jesus, fizeram uma pergunta e ele falou, como vocês leem na lei? O que está escrito? Como vocês interpretam? Eu faço a mesma pergunta, como vocês interpretam esse mandamento? Jesus aqui no Sinai, a divindade está dizendo para Israel não ter outros deuses. Deus está falando assim, não tenham outros deuses diante de vocês. Deus está mandando ou ele está assim, prometendo, vocês não terão outros deuses diante de vocês. O que você entende? Como você interpreta? O texto diz não terás no futuro, indicando que
não teriam, se cresce na promessa. Mas Israel não entendeu como uma promessa, eles entenderam como uma ordem. E por isso falharam na obediência. Não farás para ti imagem de escultura. Por que está tudo no futuro como sendo uma promessa? Não terás. Lembra-te do dito sábado para o santificar. Não farás, não trabalharás. Não adulterarás. Não furtarás. Deus está prometendo ou Ele está pedindo? Se toda ordem divina é uma promessa habilitadora, Deus está prometendo ou está pedindo? Em promessas você crê ou você obedece? Creia nas promessas. Deus está prometendo que Ele vai te fazer fiel. Deus disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Por meio do seu profeta, Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. É a mesma boca que disse as duas coisas. Deus está mandando você ser santo ou Ele está prometendo que você vai ser santo? Sede santos, porque eu sou santo. Deus está te mandando ou está prometendo? É muito importante que você chegue à conclusão de que Deus está te prometendo que você vai ser santo. Porque a obediência é por fé, na promessa. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Essa mensagem é a mensagem do terceiro anjo, que deve ser vivida pelo povo de Deus para preparar um povo para falar que Babilônia caiu. Só poderemos obedecermos aos mandamentos e perseverar na fé de Jesus e na guarda dos mandamentos se nós recebermos tanto a fé de Jesus quanto os mandamentos de Deus pela fé. Que o Senhor nos ajude a crescermos nesta fé. E a pergunta que eu faço para nós finalizarmos: qual tipo de fé você está tendo? A fé de Jesus ou a fé do diabo? Você está tendo um tipo de fé que deixa a palavra de Deus ser verdade em você? Ou você está tendo um tipo de fé que acredita na verdade, crê na verdade, professa a verdade, mas não deixa a verdade ser verdade em você? De verdade, eu não me sinto digno de pregar esta mensagem. É uma mensagem solene, mas é o puro e santo Evangelho de Cristo. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Que o Senhor seja presente na sua vida. Vamos receber a Cristo pela fé. Vamos receber os mandamentos de Deus pela fé. Vamos guardar os mandamentos pela fé. Eu convido você a se colocar de joelhos e comigo fazer uma oração, pedindo a Deus que opere a sua obra em nós. Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu nome pelas Tuas grandiosas e muito preciosas promessas que nos tornam participantes da natureza divina.
Obrigado porque essa participação da tua natureza, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória, subjuga as nossas paixões baixas, nossos apetites pervertidos e nos leva cativos à obediência do Espírito de Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começou uma obra em nós e o Senhor vai completá-la até aquele dia, é tua promessa. Senhor Deus, perdoa-nos a nossa incredulidade, a nossa falta de fé nas tuas promessas, ao dizermos que não podemos vencer nossos defeitos de caráter, que a nossa natureza pecaminosa é mais forte do que o seu Santo Espírito em nós. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa incredulidade. Realiza a tua obra em nós, Senhor. Cumpre a tua promessa de escrever nos nossos corações a tua lei e fazer com que sejamos fiéis aos seus mandamentos. Nos dê a fé de Cristo, de nos apegarmos a Cristo na palavra e deixar que ela cumpra essa palavra em nós. Nas tuas mãos nos entregamos como instrumentos de justiça para que o Senhor continue a tua obra e realize o mistério do Evangelho, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Oramos não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, que é digno de abrir o livro, desatar os selos, digno de toda adoração, de toda honra, toda glória e todo louvor no céu, na terra e em todo o universo. Louvado seja o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Deus seja louvado e um bom sábado a todos. Feliz sábado, feliz sábado. Graça, feliz sábado. Que és o meu Redentor, creio na tua santa palavra, teu Santo Espírito me revelou. Paz e graça, querido, feliz sábado. A nós, minha irmã.